Vamos nessa, meus queridos. Estamos em nossa lista de transmissão e voltamos aqui à continuidade das nossas dicas sobre a prisão em flagrante. Nós já sabemos que a prisão em flagrante é aquela medida de autodefesa social, onde eu vou ter a restrição da liberdade do sujeito, independentemente de ordem judicial, porque ele está praticando ou acabou de praticar o delito. Sabemos que qualquer do povo pode fazer a prisão em flagrante, qualquer do povo pode fazer a captura, é o flagrante facultativo, porém, a autoridade policial e seus agentes têm o dever, é o flagrante obrigatório. E a nossa dica de hoje, vamos falar das espécies de prisão em flagrante. Quais são as espécies de prisão em flagrante? Para isso, quero que vocês vão para o artigo 302 do Código de Processo Penal. É o artigo 302 do CPP que vai nos ajudar nas espécies de prisão em flagrante. Vamos ver como que a doutrina organiza essas espécies. Para tanto, a leitura do artigo 302 do Código de Processo Penal. Meus queridos, vocês vão verificar aí 4 incisos no artigo 302. Inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Vamos organizar dessa maneira aqui. Veja, a redação do artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal. Inciso 2, acaba de cometê-la. Inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E, por fim, o inciso 4 nos diz que considera-se em flagrante quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Essas são as possibilidades que o artigo 302 do CPP nos traz, e são com essas possibilidades, com esses incisos, que nós vamos iniciar a organização doutrinária das espécies de prisão em flagrante. Tranquilo? Fechou? Então a nossa primeira espécie é o flagrante próprio. Flagrante próprio. Para trabalhar o flagrante próprio, também chamado de flagrante perfeito, flagrante real, eu quero que vocês separem aí os incisos 1 e 2 do artigo 302. Eu tenho aqui o nosso flagrante próprio, flagrante real, flagrante perfeito, verdadeiro, incisos 1 e 2. Por que é chamado de flagrante próprio, real, perfeito, verdadeiro? Pelo seguinte, pessoal, o agente acabou de cometer o crime, ou então o agente está cometendo o crime. Olha o que é que nos diz os incisos 1 e 2. O inciso 1, o agente está cometendo a infração penal. E o inciso 2, o agente acabou de cometer a infração penal. Então, quando a doutrina falar em flagrante próprio, flagrante verdadeiro, flagrante real, está falando do artigo 302, incisos 1 e 2. O agente está cometendo o crime, ou então o agente acabou de cometer o crime, mas eu estou na evidência do crime. Tranquilo? Incisos 1 e 2 do artigo 302, flagrante próprio. Só que eu tenho uma segunda categoria de flagrante, uma segunda classificação de flagrante, que nós vamos chamar de flagrante impróprio. Aqui no inciso 3, flagrante impróprio. Também chamado de quase flagrante, flagrante irreal ou flagrante imperfeito. Veja, inciso 3 do artigo 302, flagrante impróprio, quase flagrante, flagrante imperfeito. Por que que esse flagrante é imperfeito, pessoal? Veja, de acordo com a redação do inciso 3, o agente ele não é encontrado cometendo crime ou depois que acabou de cometer o crime, como nos incisos 1 e 2. Aqui no inciso 3, o agente é perseguido. Há uma perseguição. Veja o que é que diz a redação do inciso 3.
O agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa que faça presumir aí ser ele o autor da infração. Então, olha, para eu falar do flagrante impróprio no inciso 3, é imprescindível ter a perseguição. O agente comete o crime, ele é perseguido após cometer o crime e é preso em flagrante. Só cuidado com um ponto aqui, meus amigos. Não existe essa história de 24 horas, tá? Que a mídia costuma falar 24 horas para fugir do flagrante. O que o inciso 3 fala é: o agente é perseguido após o crime. Se essa perseguição ultrapassar 24 horas, se o caso concreto demonstrar uma perseguição sem qualquer solução de continuidade que ultrapassa as 24 horas, sem problema nenhum. Agora veja, eu não posso falar no flagrante do inciso 3 com menos de 24 horas se o sujeito aí quebra a perseguição. O importante aqui é haver a perseguição. Não posso ter qualquer solução de continuidade. Então vamos lá, o que é o flagrante impróprio ou quase flagrante, o flagrante imperfeito? O sujeito é perseguido logo após cometer o crime. Tranquilo? Beleza? Mas eu tenho ainda o inciso 4 do artigo 302. O inciso 4 vai falar do flagrante presumido. Aqui eu tenho o flagrante presumido, também chamado de flagrante ficto ou flagrante assimilado. Cuidado com os sinônimos. Aqui no inciso 4 eu tenho o flagrante presumido, também chamado de ficto ou assimilado. Galera, enquanto no flagrante impróprio, inciso 3, há uma perseguição, o agente comete o crime, é perseguido e preso. Aqui no flagrante presumido não há perseguição. Olha como é interessante. No flagrante presumido, o agente é encontrado depois do crime com instrumentos, papéis, armas, objetos que faz presumir ser ele o autor do crime. Imagine que o sujeito matou uma pessoa, após o crime ele é encontrado com a faca, com o instrumento que ele utilizou para o homicídio, de modo que faz presumir que ele é o autor do crime. Então veja, aqui no inciso 4 não há perseguição. O agente é encontrado depois do crime em situação que faz presumir. Daí porque ser chamado de ficto. Olha que interessante a redação do inciso 4. O agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então vamos lá? Do artigo 302 eu tiro 3 espécies de flagrante. O flagrante próprio, o sujeito é encontrado cometendo o crime ou logo depois de cometer o crime. Eu tenho o flagrante impróprio, o sujeito é perseguido, o sujeito cometeu o crime, é perseguido e preso. O inciso 4, o flagrante presumido, o sujeito é encontrado com instrumentos, objetos, papéis, ou seja, em uma situação que faz presumir ser ele o autor do crime. Agora, galera, além dessas hipóteses previstas no artigo 302, a doutrina nos traz outras classificações de flagrante. E para ficar bem completo a dica de hoje, em nossa lista de transmissão, eu vou trabalhar outras espécies de flagrante tratada pela doutrina. E a próxima é o flagrante preparado. Então nós vamos acrescentar aqui, além do flagrante próprio, impróprio, presumido, o flagrante preparado. Meus amigos, o flagrante preparado, ele também é chamado de flagrante provocado, ou então de crime de ensaio ou delito putativo. Por que crime de ensaio ou delito putativo? Por obra do agente provocador. Nós vamos ver que a regra aqui no flagrante preparado é a impossibilidade do crime. Então veja, quando a doutrina coloca o flagrante preparado, também nós podemos chamar de flagrante provocado ou crime de ensaio, ou ainda delito putativo por obra do agente provocador. Aqui no flagrante preparado eu tenho um agente provocador, um agente que vai preparar, que vai induzir o flagrante. E olha que interessante, esse agente provocador que prepara o flagrante, ele pode ser tanto um policial, um agente público,
como pode ser também um particular. Então cuidado, galera, que isso pode ser pegadinha de prova. O agente provocador aqui do flagrante preparado pode ser também um particular. Então veja que eu tenho dois requisitos aqui. O primeiro é a indução do crime. O agente provocador vai induzir a prática do delito. O agente provocador vai induzir para que a vítima caia naquela armadilha. A vítima, eu digo, o suposto autor do flagrante. E além disso, o agente provocador, ele adota precauções no sentido que o crime não vai acontecer. Veja que eu tenho aqui a ineficácia absoluta do meio. É impossível o crime acontecer, não é crime, porque há um sujeito provocando para que aquilo ocorra. Se o crime é impossível, nós vamos para o artigo 17 do Código Penal. Crime impossível, ineficácia absoluta do meio, eventual prisão aí é ilegal. Se a prisão é ilegal, cabe relaxamento. Nós já sabemos que o remédio para a prisão ilegal é o relaxamento. Nesse ponto aqui eu quero que vocês vão aí para a súmula 145, súmula 145 do STF. Olha o que diz a súmula 145 do Supremo. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então veja, minha gente, flagrante preparado, a polícia ou um particular preparou aquela situação. Então aí, de acordo com a súmula 145 do Supremo, não há crime. Cuidado com uma observação. Veja que essa súmula 145, ela trata da ineficácia absoluta do meio, porque ela diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então cuidado, porque a doutrina coloca que se houver a consumação do crime, se porventura, no caso concreto, o crime realmente acontecer, aí eu não posso mais falar de crime impossível. Então cuidado, flagrante preparado, eu tenho um agente provocador que arma aquela situação. Pela situação ter sido armado, o crime é impossível, artigo 17 do Código Penal. Eventual prisão aí seria prisão ilegal. Tranquilo? Súmula 145 do STF, flagrante preparado. O que nós não vamos confundir com o flagrante esperado. Além do flagrante preparado, eu posso falar também no flagrante esperado. Galera, aqui no flagrante preparado, prisão ilegal, súmula 145 do Supremo, o agente provocador induziu a situação. O agente provocador preparou a armadilha. Aqui no flagrante esperado, a prisão é legal. No flagrante esperado, não tem agente provocador. No flagrante esperado, simplesmente a polícia sabe da ocorrência do crime, não induziu e vai fazer o flagrante. Espera o momento para poder fazer o flagrante. A polícia já tem conhecimento do crime, espera o momento e faz o flagrante. Não há indução no flagrante esperado. Eu quero que vocês tenham cuidado com um exemplo muito bacana que sempre cai em prova. O artigo 33 da Lei de Drogas, ele traz diversas condutas. É um tipo aí múltiplo, porque ele traz diversas condutas do tráfico de drogas, não é isso? Portar, vender, transportar, são várias condutas. Cuidado que, a depender da conduta, o flagrante foi preparado. Mas como são diversos verbos, pode ser que no caso concreto, não obstante um dos verbos se enquadre em flagrante preparado, no outro eu tenho aí um flagrante esperado, e o flagrante esperado, a conduta é lícita. Imagina que a polícia arma, provoca a situação para o sujeito vender a droga, e aí faz a prisão em flagrante. Aquele flagrante da venda, o crime é impossível, a prisão é ilegal, súmula 145. Mas como o artigo 33 da Lei de Drogas traz vários verbos, é possível que, não obstante, o sujeito tenha sido provocado, tenha preparado para ele aquela situação da venda, mas como ele já tinha em depósito a droga, viu que interessante? Como ele já tinha a droga em depósito, pode ser possível aí o flagrante esperado. Então só cuidado para não cair nessa pegadinha.
Tá ok? O flagrante preparado, a prisão é ilegal porque houve a provocação pelo agente. No flagrante esperado, a polícia sabe do crime e vai efetivar o flagrante, vai efetivar a captura. Cuidado que em crimes de ação múltipla, como o artigo 33, como são vários verbos, pode ser que em relação a um dos verbos, como por exemplo vender a droga, seja crime possível porque foi provocado. Mas se o sujeito tiver com a droga em depósito, aí eu consigo fazer o flagrante porque é um crime aí de ação múltipla. Tranquilo? Beleza? Então vamos seguir o nosso estudo. Pessoal, antes de eu seguir em frente, essa situação que eu falei aqui da lei de drogas, só para que a gente não passe, que eu anotei para falar com vocês, o Supremo tem um HC nesse sentido aqui. Então anote aí, habeas corpus 70.235. Tá? Essa situação em que, não obstante uma das possibilidades se enquadra no flagrante preparado, mas como o crime ele traz aí múltiplos verbos, em outra é possível flagrante. Exemplo, artigo 33 da Lei 11.343, o Supremo entendeu isso no HC 70.235. Beleza? Fechou? Vamos ver outra possibilidade de flagrante que a doutrina também trabalha. É o flagrante prorrogado. Flagrante prorrogado. Pessoal, o flagrante prorrogado também é chamado de flagrante retardado, flagrante diferido, ação controlada. A ação controlada está na moda e na mídia. O que acontece aqui no flagrante prorrogado? A polícia tem conhecimento do crime, a autoridade policial tem conhecimento do crime, já teria condições de efetivar o flagrante, só que através da ação controlada, ela posterga o flagrante. Ela faz o flagrante no momento posterior, porque julga que naquele momento posterior conseguirá uma maior eficácia, ou prender mais pessoas, ou chegar nos líderes do crime, ou obter mais provas. Então veja, aqui no flagrante prorrogado, a autoridade policial retarda. Os agentes retardam o flagrante com essa intenção de ter maiores elementos, maiores sujeitos presos, uma quantidade maior de sujeito preso, ou até mesmo chegar no líder do crime. Então eu quero que vocês anotem aí que eu tenho 3 leis que prevê essa possibilidade de flagrante prorrogado. Existem 3 diplomas legais que traz essa possibilidade da autoridade policial, dos agentes, diferir no tempo a execução do flagrante. Eu tenho a Lei de Lavagem de Capitais, anote aí, Lei 9.613 de 98. Eu tenho a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. E eu tenho também a Lei das Organizações Criminosas, a Lei 9.034 de 95. Essas 3 leis, meus amigos, elas trazem a possibilidade da autoridade policial ou seus agentes, ao invés de efetivar o flagrante, prorrogar essa situação para ter uma maior eficácia. Agora, cuidado. Por que cuidado? Na Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, e na Lei de Lavagem de Capitais, que é a Lei 9.613 de 98, essa ação depende de autorização judicial. Lei de Drogas e Lei de Lavagem de Capitais, para que o flagrante ocorra no momento posterior, é preciso autorização judicial. Já na Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 9.034 de 95, essa autorização é dispensável. Então a Lei das Organizações Criminosas dispensa essa autorização judicial. Fechou, galera? Beleza? Nossa dica de hoje, nossa dica em vídeo de hoje para a lista de transmissão, visou trabalhar as espécies de prisão em flagrante. Então eu tenho o flagrante próprio, incisos 1 e 2 do artigo 302, o flagrante impróprio, inciso 3 do 302, e o flagrante presumido, inciso 4 do 302. Mas nós podemos falar também do flagrante preparado, onde a prisão é ilegal por se tratar aí de crime impossível, súmula 145 do STF, e temos o flagrante esperado
e o flagrante prorrogado. Fechou? Era isso aí que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus e joguem duro no estudo. Abraço, meus amigos.